Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer uma introdução então e dar início ao nosso workshop falando um pouquinho sobre anatomia humana clínica, mas quando a gente pensa então em anatomia humana clínica, a gente dividiu esse workshop em 3 tópicos principais. E o primeiro tópico que a gente vai estar falando então é sobre as principais lesões traumato-ortopédicas do aparelho locomotor. Só que é importante para a gente estar associando a anatomia à clínica, a gente conhecer a parte morfológica, a parte fisiológica, para depois então a gente poder estar fazendo as correlações clínicas com cada um dos sistemas que compõem o aparelho locomotor. Então, para fazer uma introdução, ou seja, para entrar nesse conteúdo então de traumato-ortopedia relacionado ao aparelho locomotor, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o aparelho locomotor e, principalmente, o que é um aparelho quando a gente está estudando anatomia. Então, quando a gente pensa então em um aparelho, a gente sempre está falando então de sistemas que têm relação ou uma correlação de interdependência. Então, quando eu estou estudando então anatomia, eu tenho o meu aparelho cardiorrespiratório. O que significa o aparelho cardiorrespiratório? Significa o sistema respiratório mais o sistema cardiovascular. Por que é tão importante a gente conhecer essas correlações? Porque eu tenho um sistema, que é o sistema respiratório, que é o grande responsável, então, pela captação de oxigênio e liberação de gás carbônico. Então, a função básica do sistema respiratório é a troca gasosa, processo que a gente chama, então, de hematose ou de respiração, beleza? Mas não adianta nada eu fazer uma captação de oxigênio, uma liberação de gás carbônico, se eu não tenho quem faça o transporte. E aí entra então o meu sistema cardiovascular. Então o meu sistema cardiovascular, ele é o grande responsável pelo transporte de oxigênio, pelo transporte de gás carbônico, ou seja, pelo transporte de gases, mas por vários outros transportes. Então quando eu penso então no sistema cardiovascular, eu penso em transporte, apesar de várias outras funções, e a gente não vai ficar especificando isso aqui, porque a ideia nossa, então, é falar sobre aparelho locomotor. A gente está fazendo só uma analogia, então, com o aparelho cardiovascular. Então, se eu penso em transporte, eu estou pensando no sistema circulatório. Se eu penso em respiração, eu estou pensando no sistema respiratório. Só que para eu entregar o oxigênio para a célula, que é a minha função final, ou seja, meu objetivo final é entregar o oxigênio para a célula e retirar gás carbônico da célula, eu dependo da interação entre esses dois sistemas. E aí a gente tem então o que a gente chama de aparelho cardiorrespiratório. Felipe, e o aparelho locomotor? O que significa o aparelho locomotor? Então, o aparelho locomotor, então, ele é composto por todos os sistemas que estão envolvidos diretamente no movimento, tanto nos movimentos segmentares quanto nos movimentos de locomoção. Qual é a diferença? A diferença é que movimentos segmentares, então, são os movimentos dos segmentos no espaço. Flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, tudo que a gente vê de movimento sem necessariamente ter um deslocamento do corpo no espaço. E os movimentos de locomoção são os movimentos, então, onde ocorre o deslocamento do corpo no espaço. Só que para que aconteça isso, eu dependo da interação entre alguns sistemas. Do mesmo jeito que o meu aparelho cardiorrespiratório, ele vai ser formado então pelo sistema respiratório mais o sistema cardiovascular, que em anatomia a gente estuda tudo separadinho, mas que quando a gente vai estudar ou quando a gente vai perceber na fisiologia, tudo está conectado. Então a gente estuda a morfologia toda separada e depois você vai ver que na verdade tudo funciona correlacionado. A gente não tem uma coisa, um sistema independente do outro. Do mesmo jeito no aparelho locomotor. Quando eu penso em movimento, então eu dependo de alguns sistemas. Quem são esses sistemas, então? Então eu tenho o meu sistema esquelético, que quando a gente está estudando, a gente aprende que a função do sistema esquelético é da estruturação, da sustentação, proteção, beleza. Mas o sistema esquelético também é o grande responsável por movimento. Na verdade, não por gerar o movimento, mas é ele quem se desloca no espaço. E quando ele se desloca, então ele leva o resto como um todo, ou o corpo como um todo, ou o segmento como um todo. Então a gente vai ter o sistema esquelético. Só que o sistema esquelético nosso, ele é todo articulado. E os movimentos acontecem dentro das articulações, que são o que a gente chama então de movimentos artrocinemáticos, ou movimentos intraarticulares. Para que ocorra, então, um movimento de flexão e extensão do cotovelo, tem que acontecer um movimento dentro da articulação do cotovelo. Para que aconteça, então, um movimento ou uma relação de movimento entre o antebraço e o braço.
Então eu tenho quem se desloca no espaço, o sistema esquelético e o conjunto como um todo. Então eu vou ter uma relação de movimento entre o rádio e a ulna com relação ao húmero. Esse movimento acontece aonde? Acontece na articulação do cotovelo, só que para gerar o movimento, então, eu dependo do meu sistema muscular esquelético, ou seja, o músculo esquelético é aquele músculo, então, que tem origens e inserções ósseas e, consequentemente, ele vai promover uma relação de movimento entre estruturas ósseas, que pode ser de aproximar ou pode ser de afastar. Então, eu posso ter movimento de flexão de cotovelo, posso ter movimento de extensão de cotovelo, que são feitos, então, são realizados por músculos diferentes. Mas só para a gente entender, então, quem gera o movimento? O sistema muscular esquelético. Quem se movimenta? O osso. Aonde acontece o movimento? Na articulação. Então, depende de uma relação entre esses movimentos. Se eu tiver um osso fraturado, não adianta eu fazer uma tração no osso que não vai ter movimento, porque ele está quebrado. Se eu tiver uma articulação calcificada, se eu tiver uma artrodese, eu não vou ter movimento. Por quê? Porque a calcificação da articulação ela vai impedir o movimento. Então não adianta você tracionar o músculo tracional, o osso está ali fixado, então o músculo está fixado no osso, mas não acontece movimento, porque a articulação não permite. Do mesmo jeito que se eu não tiver o músculo para tracionar, eu também não vou ter movimento. Não adianta eu ter o osso íntegro, a articulação pronta para permitir movimento, se eu não tenho a estrutura que gera o movimento, ou seja, a estrutura que vai fazer, que vai realizar o movimento. Então a gente pode falar que o músculo é o grande responsável pela geração do movimento, que a articulação é onde acontecem os movimentos, ou seja, que permite os movimentos, e é muito importante quando a gente estuda anatomia, então, estudar as características das articulações, as articulações imóveis, as articulações semimóveis, as articulações móveis, que são então as articulações sinoviais, ou seja, a maioria das articulações do corpo são sinoviais, só que a gente tem outros tipos de articulação. A gente tem as suturas do crânio, a gente tem as sindesmoses, então as suturas e as sindesmoses, elas são articulações então classificadas como imóveis. A gente tem outras classificações de articulações que a gente chama de articulações semimóveis, que são as articulações cartilaginosas, onde entram então as sínfises e as sincondroses, que a gente vai estudar então quando a gente fala de disco intervertebral, quando a gente fala de sínfise púbica, e a gente ainda tem as articulações sinoviais. Então é muito importante que a gente conheça a classificação das articulações, que a gente conheça a anatomia das articulações, para a gente saber então qual é o sentido do movimento permitido em cada uma dessas articulações. E depois, a gente tem que conhecer também o sistema muscular. Então eu tenho que conhecer característica do músculo, aonde é a origem desse músculo, aonde é a inserção desse músculo, ou seja, aonde ele começa, aonde ele termina, de onde para onde ele pode fazer movimento, porque se eu conheço o sentido da fibra muscular, eu sei que toda vez que aquele músculo contrai, ele vai fazer um determinado movimento. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma lesão nesse músculo, eu vou perceber ou vou saber diagnosticar porque eu vou ter um prejuízo do movimento. Então, toda vez que a gente vai estudar, então, processos fisiopatológicos, eu tenho que entender primeiro o processo fisiológico. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, como aquilo funciona. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um funcionamento inadequado, se eu sei qual estrutura é responsável por cada uma das funções, uma vez que eu tenho um prejuízo da função, eu já correlaciono o prejuízo daquela função com o prejuízo de tal estrutura. E fica muito mais fácil de fazer avaliação, fica muito mais fácil de ter um diagnóstico mais preciso e da gente conseguir fazer as correlações entre estruturas, funções, fisiopatologia, doenças, aí a gente começa a conseguir correlacionar tudo. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que quando a gente vai estudar na faculdade anatomia, a gente estuda tudo separadinho, encaixotinho. Então eu estudo conceitos básicos de anatomia, aí eu vou estudar só sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular. Aí depois eu vou estudar outros sistemas. Só que depois, quando você vai ver, tudo está correlacionado. Então tem gente que tem facilidade em fazer essas correlações, e tem gente que tem dificuldade. Então a ideia nossa, na verdade, é estar discutindo o conjunto como um todo, quem faz parte desse conjunto, qual é a função de cada sistema dentro do aparelho locomotor. E uma vez que eu tenho uma lesão, qual vai ser a consequência dessa lesão para o aparelho locomotor como um todo. Não de forma isolada, mas de forma clínica, então, ou seja, com um olhar um pouco mais amplo.
E faltou falar também de um sistema. Quando a gente pensa então em aparelho locomotor, a gente não tem só esses três sistemas, esquelético, articular e muscular. Ué, Felipe, todo livro que eu vou estudar ou todo lugar que eu vou procurar aparelho locomotor, eu só acho então sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular. A gente tem que lembrar também que os músculos eles são comandados. Nenhum músculo trabalha de forma independente, eles dependem de um comando. E esse comando, então, ele é executado pelo nosso sistema nervoso, mais especificamente por uma parte do sistema nervoso chamada de sistema nervoso somático, que é a parte do sistema nervoso chamado também de sistema nervoso consciente, ou seja, voluntário. Então, o nosso músculo estriado esquelético, ele é comandado pelo sistema nervoso somático, que é o cara, então, responsável por gerar a carga elétrica, que é o nosso potencial de ação, e propagar esse potencial de ação até o músculo. Uma vez que o músculo recebe, então, essa carga elétrica, aí sim ele vai ter a capacidade de gerar uma contração. Processo esse que a gente estuda, então, quando a gente fala de fisiologia da contração muscular. A contração muscular, então, ela é dependente de uma carga elétrica que foi gerada, então, pelo sistema nervoso e propagada pelo sistema nervoso através de um potencial de ação. E quando essa carga elétrica, então, chega no músculo, ela vai gerar despolarização da placa motora. E essa despolarização da placa motora é que vai induzir a liberação de cálcio pelos retículos sarcoplasmáticos, consequentemente, atração de actina e miosina, encurtamento do sarcômero através da aproximação das linhas E, e aí a gente vai ter como resultado final a contração muscular, independente do tipo de contração, se ela é concêntrica, se ela é isométrica, se ela é excêntrica, mas essa informação precisa vir do sistema nervoso. E ele é tão importante que se o sistema nervoso parar, o sistema muscular esquelético para também, ou seja, os músculos estriados esqueléticos param. O exemplo mais clássico disso, um traumatismo raquimedular. Então, se o indivíduo tem um traumatismo raquimedular, ele fica plégico do nível lesionado para baixo. Por que isso? Porque cortou a corrente elétrica que vinha do cérebro em direção ao músculo. Consequentemente, aqueles músculos vão deixar de receber carga elétrica. E se ele deixa de receber carga elétrica, então perde a função contrátil. Se eu não tenho carga elétrica, eu não tenho capacidade de contrair. E essa minha carga elétrica, então, ela é dependente do meu sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai estar estudando tudo separadinho. A gente vai estar estudando sistema esquelético, as lesões do sistema esquelético, as principais lesões do sistema esquelético, sistema articular e as principais lesões do sistema articular, sistema muscular e as principais lesões do sistema muscular, e o sistema nervoso somático e as principais doenças ou lesões relacionadas ao sistema nervoso somático. Por quê? Porque qualquer perda ou qualquer prejuízo de funcionamento em qualquer um desses sistemas, esquelético, articular, muscular, estriado, esquelético, então alteração ou algum distúrbio no aparelho locomotor. E a nossa intenção, então, é estar falando então das principais lesões traumato-ortopédicas do aparelho locomotor e estar estudando então a parte de anatomia clínica relacionada a tudo isso. Então a gente vai estar primeiro fragmentando, eu vou estar falando primeiro então das lesões ósseas, depois das lesões articulares, depois das lesões musculares, e a gente vai encerrar o nosso workshop, então, falando sobre as lesões de sistema nervoso somático e as principais doenças correlacionadas. E em cada um desses tópicos, então, a gente vai estar fazendo as correlações entre estrutura, função, fisiologia e fisiopatologia, beleza? Então a gente vai começar vendo agora um pouquinho de sistema esquelético e principais lesões que acometem então o sistema esquelético, quando a gente fala então de aparelho locomotor. Quando a gente pensa, então, em lesões traumato-ortopédicas que acometem o sistema esquelético, a primeira coisa que vem à cabeça, então, da gente são as fraturas. Por quê? Porque a fratura ela vai ser a principal lesão, então, do sistema esquelético, principalmente se a gente está falando, então, de ortopedia e traumatologia, ou seja, de lesões traumáticas, causadas, então, por fatores externos, independente se essa lesão vai ser uma lesão direta ou uma lesão indireta. Agora, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, se a gente vai falar nesse tópico agora sobre fratura e sobre as lesões que acometem o sistema esquelético, são as classificações das fraturas e a definição de fratura. Então, o que significa uma fratura? Uma fratura nada mais é do que a perda de continuidade da estrutura óssea. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma imagem para vocês, para a gente poder estar fazendo uma correlação, onde eu tenho aqui a minha escápula,
Aqui a gente tem a nossa articulação, então, glenohumeral ou escápulo-humeral. E aqui, então, eu tenho o meu húmero, que é o meu osso do braço. E aqui eu coloquei para vocês uma perda de continuidade do húmero. Então, eu vou ter aqui a extremidade ou epífise proximal. Aqui eu tenho, então, a extremidade ou epífise distal. E na diáfise do húmero, então, eu tenho um ponto de separação. E esse ponto, então, de descontinuidade é o que a gente chama de fratura. Então, toda vez que a gente fala de fratura, a gente sempre está falando da perda de continuidade óssea. Sempre, quase sempre. Por quê? Porque existe um tipo de fratura, que é o que a gente chama de fratura em galho verde, que é uma fratura comum em crianças, ou seja, durante a fase de crescimento, em que o osso ainda tem muita quantidade de cartilagem, que o osso ainda tem uma certa flexibilidade, ele não é uma estrutura tão rígida. Então ele tem uma capacidade de dobrar, então ele flexiona, ele quebra, só que ele não separa, ele não tem um ponto de separação. Isso só acontece, então, na fase de crescimento. Depois que passou a fase de crescimento, o osso, então, ele se torna uma estrutura rígida, e essa estrutura rígida, então, ela não permite mais nenhum grau de flexibilidade. Qual é a consequência disso? O impacto, então, sobre essa estrutura rígida pode gerar o que a gente chama, então, de fratura. Só que essas fraturas, então, elas podem receber diversos tipos de classificação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: definição. A definição de fratura: perda de continuidade óssea. Beleza? Felipe, toda vez que eu tiver uma fratura, então, eu vou ter a separação completa das extremidades? Não necessariamente. Às vezes a gente vai ter uma fratura, só que eu não vou ter espaço entre os dois ossos. Ele quebra, mas ele ainda continua ligado um no outro. Então o que a gente vai ter? Um traço de fratura. É como se a gente pegasse, por exemplo, um copo, e aí você quebra o copo, mas ele não separa as partes, mas você vê o copo todo trincado. Ele não deixa de estar quebrado, ele só não tem a separação. Felipe, mas então ele não tem perda de continuidade? Tem, ele tem uma perda de continuidade, ele só não tem uma separação completa entre as extremidades ósseas. Quando a gente vai estudar a fratura, então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar, ou a primeira classificação que a gente tem que se atentar é que a fratura ela pode ser uma fratura chamada de fechada, ou ela pode ser chamada de exposta ou aberta. Felipe, o que é uma fratura exposta? E a gente vai falar da exposta primeiro, para depois, então, falar da fechada, que é muito mais simples. Então, fraturas expostas não são aquelas que necessariamente precisam estar aparecendo a ponta do osso ou uma extremidade óssea. Nossa, o fulano de tal foi lá, ele quebrou, teve uma fratura da tíbia, está tendo uma exposição, ou seja, está aparecendo a ponta do osso. É uma fratura exposta? Óbvio, né? Porque a gente está vendo lá a extremidade óssea. Mas, Felipe, eu posso ter uma fratura exposta em que eu não estou vendo? Pode. Quando? Quando durante a fratura ou durante o mecanismo traumático ele lesiona, ele tem uma lesão de todos os tecidos, inclusive do tecido epitelial, então existe uma comunicação entre o meio externo e o meio interno, mas depois esse osso volta, essa extremidade óssea ela volta. Quando que ele é classificado então como uma fratura aberta ou como uma fratura exposta? Quando existe uma continuidade ou uma comunicação entre o meio externo e o meio interno. E qual é o problema disso? O problema disso é que se tem uma comunicação entre o meio interno e o meio externo, você tem uma contaminação do meio e você, consequentemente, tem uma chance muito maior ou muito significativa de desenvolver um processo infeccioso. Então, quando a gente fala de fratura exposta, o prognóstico é diferente, o tratamento ele vai ser totalmente diferente. Felipe, mas toda fratura é tratada com redução de fratura? Sim, sim. O que significa redução da fratura? É só a gente entender o que é a fratura. Qual é a definição de fratura? Perda de continuidade óssea. O que significa redução de fratura? Reduzir essa perda, ou seja, encostar ponta com ponta. Então, independente se você vai encostar ponta com ponta, ou seja, extremidade com extremidade, e vai fixar cirurgicamente com placa e parafuso, com pino, não interessa, mas ele tem que ser, primeiro, reduzido. Essa redução ela pode ser uma redução manual, ela pode ser uma redução, então, cirúrgica, beleza? Mas você tem que reduzir. Quando essa fratura, então, é uma fratura exposta, além da redução, ela vai precisar ser cirúrgica. Por quê? Porque existe um processo de contaminação. E além dela precisar ser cirúrgica também, o tratamento vai depender também de antibiótico terapia. Então ela vai ter que utilizar antibiótico
Por quê? Felipe, mas ela nem se contaminou ainda, mas ela tem um processo, ou seja, um acesso e, consequentemente, a chance de desenvolver um processo infeccioso é muito grande. Então, antes dela desenvolver o processo infeccioso, ela já vai ter esse tipo de tratamento. Qual o grande problema, então, da fratura exposta? O grande problema da fratura exposta é o risco de infecção. Ah, mas a fratura exposta ela sempre vai ser pior do que a fratura fechada? Não necessariamente. A gente tem fraturas fechadas que são gravíssimas, né, que têm consequências gravíssimas. Ela só não tem risco de infecção. Por quê? Porque não existe contato entre o meio interno e o meio externo. Mas elas podem trazer consequências muito mais significativas, às vezes, do que uma fratura exposta, quando bem tratada. Então, o que é uma fratura exposta ou uma fratura aberta? Quando existe comunicação entre o meio interno e o meio externo. E o que seria, então, uma fratura fechada? É quando não tem comunicação, ou seja, o osso quebrou, você pode ter até algumas lesões internas, lesões musculares, lesões vasculares, lesões nervosas associadas, mas não teve ruptura de todos os tecidos e não teve exposição, então, dos tecidos mais internos. Consequentemente, então, isso é uma fratura fechada. Agora, dentro das classificações, eu também posso, além de classificar ela quanto aberta e fechada, ou seja, em relação à comunicação ou não entre o meio interno e o meio externo, a gente vai ter as classificações que são muito importantes, que estão relacionadas com o traço da fratura. Então eu posso ter diversos traços diferentes. E por que é importante a gente conhecer o traço da fratura? Porque o traço da fratura ele está muito relacionado então com o mecanismo traumático. Então toda vez que eu penso em fratura, eu vou ter um ponto de separação. Toda vez que eu penso, então, nesse ponto de separação, esse traço, esse ponto de separação, ele pode ter características. E essas características, então, elas estão normalmente relacionadas com um tipo de mecanismo. Se foi um trauma direto, se foi um trauma indireto, se foi um trauma rotacional, se ele foi um trauma oblíquo, se foi um trauma transversal. Qual foi a característica do trauma? Porque dependendo da característica do trauma, eu vou ter um tipo de consequência no osso e, consequentemente, isso vai interferir no prognóstico, como vai interferir também no tratamento, como vai interferir também em toda a fisiopatologia do processo, então, de fratura. Então, quando a gente pensa em fratura, a gente tem que conhecer os traços. Quais são as principais classificações, então, de fraturas quanto ao traço de fratura? Então, eu já coloco para vocês aqui, primeiro, o que é o mais clássico, que é o que a gente chama, então, de fratura transversal. Felipe, o que significa uma fratura transversal? É quando o traço de fratura é transversal ao osso fraturado. Então eu tenho aqui o meu osso húmero e o traço da fratura vai ser transversal, então, à diáfise do húmero. Ah, então não tem mistério? Não. Qual é o mecanismo traumático comum, então, das lesões ou das fraturas transversais? Então ele vai ser normalmente gerado por trauma direto transversal àquele osso. Isso é muito comum em fratura de antebraço, principalmente em fratura da úlna, que normalmente é o osso que a gente coloca na frente do rosto para se defender de algum trauma que vem em direção à nossa cabeça. Então a úlna, normalmente as fraturas de úlna, elas são fraturas diafisárias e elas são fraturas transversais. Normalmente, é claro que não existe uma regra para isso e vai depender muito do mecanismo traumático. Então, a primeira fratura, o primeiro traço, primeira classificação, então, a mais simples é o que a gente chama, então, de fratura transversal. Felipe, os nomes que se dão a essas fraturas? Então, a fratura ela vai ter uma classificação e o nome da fratura está diretamente relacionado, então, com o osso ou com a parte que foi fraturada. Então, é claro que a gente tem que saber que todo osso longo ele vai ter epífise proximal, epífise distal e diáfise, ou seja, ele vai ter epífises e diáfise, sendo que as epífises são as extremidades e a diáfise é o corpo. Se eu tenho uma fratura nessa região, que é a região da diáfise, a gente vai falar que ela é uma fratura diafisária do húmero. Se eu tenho uma fratura que pega alguma das extremidades, a gente vai chamar de fratura epifisária. E aí eu tenho que saber se essa minha epífise é proximal, se ela é distal. Se for da clavícula, ela pode ser uma fratura epifisária medial, fratura epifisária lateral.
Se ele for, então, um osso que se localiza, então, no sentido vertical, ela pode ser uma fratura epifisária superior, uma fratura epifisária inferior, pode ser uma fratura epifisária anterior, fratura epifisária posterior. É claro que vai depender da característica e do posicionamento do osso no nosso corpo, para a gente ter, então, ou para a gente utilizar esses termos de posicionamento. Mas olha só, se eu estou falando do húmero, a gente vai dar exemplo no húmero. Então aqui eu vou ter uma fratura transversal diafisária do húmero. Por que é tão importante saber disso? Porque conhecendo então o ponto de fratura, eu vou saber então quais vão ser as minhas consequências daquela fratura. Ah, então essa é uma fratura grave? Não tanto. Por quê? Porque ela é muito mais simples então de redução e o processo de calcificação normalmente não deixa sequela. Porque durante o processo de calcificação e remodelação óssea, eu vou ter o processo de formação de calo ósseo. Quando que isso vai me gerar um problema? Quando isso acontecer, por exemplo, nas epífises. Por quê? Porque as epífises normalmente estão associadas, então, com pontos de articulação. Então, se eu tenho uma fratura epifisária proximal do húmero, o que pode acontecer? Eu posso ter uma fratura que pegue, então, a cabeça do húmero e o ponto de articulação, então, da cabeça do húmero com a cavidade glenoide. Qual é a consequência disso? É que depois da formação do calo ósseo, eu vou ter alguma irregularidade. E essa irregularidade, então, ela pode gerar atrito e pode atrapalhar a movimentação da minha articulação, do mesmo jeito que acontece lá embaixo. Então, às vezes, se o indivíduo teve uma fratura de olecrano, ele vai ter alguma limitação para o movimento de flexão e extensão de cotovelo. Por quê? Porque ele fraturou uma estrutura articular. Então, se ele tem uma fratura de estrutura articular, consequentemente, ele vai ter prejuízo de movimento ou algum tipo de prejuízo de função depois relacionado ao aparelho locomotor. Então, a primeira fratura que a gente tem, mais clássica, a primeira classificação de acordo, então, com o nosso traço, fratura transversal. E os nomes, então, vão estar relacionados diretamente com a parte do osso que foi fraturado e, é óbvio, também é com o osso que foi fraturado. Depois disso, a gente pode ter um outro traço de fratura que não seria nesse sentido, mas é muito parecido, só que vai ser a fratura oblíqua. O que significa a fratura oblíqua? Ela é muito parecida com a fratura transversal, só que o traço da fratura não vai ser transversal à diáfise do osso, vai ser oblíquo. Qual é a consequência disso? É que a calcificação ela vai ser um pouquinho mais difícil, o processo de calcificação. Só que toda vez que eu tenho um traço oblíquo, eu posso ter uma maior chance, então, de formar espículas ósseas. E essas pontas de ossos, então, elas podem, consequentemente, gerar lesão de estruturas adjacentes. Então, aqui eu posso ter uma fratura, né, uma fratura transversal que normalmente não tem lesão de nenhuma estrutura adjacente. Agora eu posso ter uma fratura oblíqua, quando o trauma então ele é oblíquo, e ele forma uma espícula óssea que pode às vezes lesionar uma artéria, lesionar uma veia, lesionar um nervo, lesionar um músculo, e aí além da fratura eu vou ter lesão de outras estruturas também do aparelho locomotor. Beleza? Beleza. Qual é o principal mecanismo traumático das fraturas oblíquas? Trauma direto, só que não transversal, um trauma direto oblíquo ao osso. Depois disso, a gente tem uma fratura muito parecida com a fratura oblíqua, só que ela tem um sentido diferente, um mecanismo traumático diferente. Que fratura é essa? É a fratura que a gente chama de fratura em espiral. Ou seja, é quando esse osso quebra, mas ele quebra num processo de torção. Então, quando você torce esse osso e ele quebra e ele vai formando várias espículas ósseas, como se ele fosse, então, se contorcendo. Qual é a característica, então, da fratura em espiral? A fratura em espiral, então, normalmente ela é causada por trauma indireto e relacionado à torção. Então, às vezes, quando a gente cai com a mão espalmada no chão e torce o antebraço ou torce o osso do braço, ele fratura, mas ao mesmo tempo que ele vai fraturando, então ele vai torcendo, ou seja, ao mesmo tempo que ele está rodando aqui, eu tenho um ponto fixo em cima, um ponto fixo embaixo, e eu gero uma torção nesse osso. Como o osso, então, ele não tem uma capacidade maleável, porque ele é uma estrutura rígida, o que vai acontecer? Ele vai quebrar nesse sentido, quebrar torcendo. Qual é o grande problema dessa fratura em espiral? É que quando você faz uma fratura em espiral, a redução da fratura vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque o traço da fratura ele é muito mais complexo.
O outro problema é que ele vai ter uma formação de espículas ósseas muito maior do que a fratura oblíqua. Então, primeiro eu tive a transversal, que era mais simples, depois eu tive a oblíqua, que já forma alguma espícula, e a espiral vai formando muitas espículas. Então, o que acontece? Na fratura espiral, a chance de eu lesionar tecidos adjacentes, ela é muito mais significativa. Então, é muito maior a chance de eu ter uma lesão arterial, uma lesão venosa, ou seja, uma lesão vascular associada, uma lesão neural, pegar algum nervo periférico e ter uma lesão nervosa periférica associada, e assim vai, tá? Então essa é a nossa terceira classificação, então, quanto ao traço, né? Já que a gente já falou da transversal e já falou também da oblíqua, a gente está falando em espiral. Como eu tinha falado lá para vocês atrás, a fratura em galho verde é uma outra classificação de fratura. Só que qual é a grande diferença da fratura em galho verde para as outras fraturas? Quando a gente pensa em galho verde, por exemplo, a gente pensa num galho de uma goiabeira. Ela é flexível, então se você pegar um galho verde, ele quebra, mas ele não separa. A gente até escuta o barulhinho do estalo, ele vai lá, estala, quebra, só que você não tem a separação de uma ponta com a outra. Quando tem, por exemplo, quando a gente pega um galho seco. Se eu pego um galho seco e quebro, ele separa. Se eu pego um galho verde e quebro, ele fica junto ainda, apesar de quebrado. Isso acontece quando? Isso acontece nas crianças, ou seja, durante a fase de crescimento, em que a gente ainda tem uma quantidade de cartilagem muito significativa. Qual é a vantagem disso? É que eu não preciso necessariamente reduzir a fratura, porque não houve separação. Eu só preciso gerar o quê? Uma redução, na verdade, um reposicionamento e depois uma imobilização. A partir do momento que eu reposiciono e que eu imobilizo, consequentemente ele vai depois calcificar naquele sentido. Então o tempo de imobilização de uma criança é muito diferente do tempo de imobilização do adulto. Então às vezes a criança foi lá, teve uma fratura em galho verde de rádio ou de ulna e passa lá 10 dias, 14 dias imobilizada, enquanto o adulto vai ter que passar 30, 40, 45 dias, dependendo do tempo de calcificação de pessoa para pessoa. Então na criança, então, ela vai ser muito mais rápida. Primeiro, porque o processo de calcificação é muito mais acelerado, mas também por outro motivo. Por quê? Porque não chegou a separar. Então, se não chegou a separar, a calcificação vai se dar muito mais rápida. Então, a fratura em galho verde é uma fratura comum nas crianças. Próximo tipo de fratura, então, que a gente vai ter. Então, a gente já falou da transversal, a gente já falou da oblíqua, a gente já falou da espiral e a gente já falou da galho verde. Outro tipo de fratura que a gente vai falar, então, é da fratura por avulsão. O que significa avulsão? Avulsão significa arrancamento. Ou seja, quando você tira e arranca um pedaço do osso. Então, as fraturas por avulsão são aquelas fraturas onde você quebra o osso, mas esse osso, na verdade, ele não foi quebrado por um trauma direto, ele foi quebrado por um trauma direto. É como se você estivesse desinserindo. Ou seja, as fraturas por avulsão, elas estão diretamente relacionadas à força realizada pelo músculo. Então, quando a tração, a força de contração, ela é tão significativa, mas tão significativa que o osso não suporta, ele pode quebrar. E qual é a parte que quebra? A parte que quebra, então, vai ser o ponto de inserção do osso. Eu posso ter uma lesão muscular, quando essa carga ela é muito significativa, então eu posso ter uma distensão, um estiramento ou uma ruptura muscular, que a gente vai falar depois em lesões de sistema muscular, mas eu posso ter também uma lesão de tendão, eu posso ter um estiramento desse tendão, uma ruptura do tendão. Agora, se o músculo é forte, se o tendão é resistente, mas o osso não é tão resistente quanto esse músculo e quanto esse osso, o que pode acontecer? Ele pode arrancar um pedaço desse osso. E a gente chama isso então de fratura por avulsão, fratura por arrancamento. Aonde é mais comum isso? É mais comum isso, a fratura por avulsão da tuberosidade da tíbia. Por quê? Porque na tuberosidade da tíbia, então, a gente tem um ponto de inserção distal do quadríceps e às vezes você faz uma força tão grande do quadríceps e a alavanca, ela gera uma desvantagem tão significativa que às vezes a tensão no osso é tão significativa que em vez de você ter uma ruptura muscular, uma ruptura de tendão quadricipital ou uma ruptura de tendão patelar, você tem uma fratura da tuberosidade da tíbia e o músculo então arranca aquela tuberosidade da tíbia. Felipe, nossa, mas isso deve ser muito grave. Mais ou menos. É muito melhor ter uma fratura por avulsão, onde o processo depois vai ser uma reinserção desse ponto, então, ósseo. Então, se eu tenho uma fratura por avulsão da tuberosidade da tíbia, é muito mais simples de tratar, mesmo que seja um tratamento cirúrgico. Por quê? Porque vai ter que refixar aquele ponto de inserção.
Então ele vai ter que entrar com parafuso e fixar de novo a tuberosidade da tíbia na tíbia. É muito melhor do que se eu tivesse uma ruptura completa do quadríceps. O processo de reabilitação vai ser muito mais rápido, apesar de parecer uma coisa muito mais agressiva. Outro exemplo clássico disso, então, é fratura por avulsão da tuberosidade calcânea, ou seja, quando a tensão, então, do tríceps sural, do gastrocnêmio e do solear, ela é tão significativa que ela arranca a tuberosidade do calcâneo, que é o ponto de inserção, então, do tríceps sural, mais especificamente, então, do tendão de Aquiles, tá? Então isso é o que a gente chama de fratura por avulsão, e esses são alguns exemplos, então, relacionados. Depois, outra classificação, então, de fratura, quanto ao traço, vai ser o que a gente chama, então, de fratura cominutiva. Felipe, o que significa fratura cominutiva? A fratura cominutiva, então, é aquela fratura quando o osso quebra, mas ele não quebra formando dois pedaços, ele quebra formando vários pedaços. E essa fratura, então, é uma fratura que vai ter consequências muito maiores. Por quê? Porque a capacidade de calcificação e de remodelação daquele osso ele vai ser muito mais difícil. Então, se eu quebrar em duas partes, como é que eu vou fazer, ou qual vai ser o tratamento? Redução da fratura e imobilização. Mas e quando eu quebro em vários fragmentos, chega até a esfarelar o osso? O que acontece? A redução vai ser muito mais difícil. E depois, a chance de perda de massa óssea também vai ser muito significativa. Então, se eu tenho perda de massa óssea, eu vou ter perda de comprimento do osso, e aí eu vou gerar uma série de outras consequências. Então, o tratamento vai ser cirúrgico, e o tratamento vai ser totalmente diferente dos tratamentos, então, das fraturas convencionais ou das fraturas que têm traço único. Normalmente é utilizado fixador externo para ganho de comprimento, espaçamento e para minimizar essa perda de massa óssea. E normalmente esses processos, então, de fratura que a gente chama de cominutiva, eles estão associados a um trauma direto, um trauma de muito impacto, mas que pega uma região grande do osso. Exemplo disso, quando um membro então é esmagado durante um atropelamento, durante um acidente de moto, quando eu tenho um trauma em uma região óssea, mas esse trauma não é direto em um ponto, esse trauma ele pega um ponto muito mais significativo, e aí ele vai lá e esmaga aquela parte do osso, ele quebra aquela parte em vários pedaços. Então uma coisa é eu quebrar um copo e separar em dois pedaços, a outra coisa é eu quebrar um copo e esfarelar o copo. Então a chance de eu colar isso aí e ficar muito melhor, vai ser muito mais difícil. Então esse é o nosso tipo então de fratura cominutiva. Parecido com a fratura cominutiva, a gente tem o que a gente chama de fratura por explosão. Só que a fratura por explosão, assim como a fratura impactada, que a gente vai falar daqui a pouquinho, elas não têm um tratamento direto. Por quê? Porque o tratamento dela vai ser indireto. O que seria uma fratura por explosão? É quando o osso literalmente explode, ou seja, ele quebra em vários fragmentos o osso todo. Quando que isso acontece? Normalmente está associado a traumas muito significativos, ou seja, a quedas de lugares altos. Então está pegando fogo no prédio, o cara vai lá e pula do terceiro andar e cai em pé. E aí ele cai no mesmo sentido, ele tem um impacto no mesmo sentido do osso, e aquele impacto, então, ele é muito significativo. Então o trauma, ele acontece no mesmo sentido, só que a carga, ele é tão significativa que ela explode o osso. Então onde costuma acontecer isso? Nos ossos dos membros inferiores, principalmente na tíbia e no fêmur, mas a fratura por explosão, ela é clássica na coluna vertebral, mais especificamente na coluna lombar. Então a pessoa tem uma queda de um lugar tão alto, onde o impacto vai ser tão significativo que a vértebra literalmente explode. Qual é o tratamento para isso? Eu não tenho agora como calcificar e deixar essa vértebra bonitinha. Então o processo então, de tratamento vai ser o que a gente chama de artrodese. Então se eu tenho uma fratura por explosão em L3, o que eu faço? Eu venho fixando L2, L3 e L4. E aí você faz uma artrodese em todo o segmento. Qual é a consequência? Vai ter perda de mobilidade. Beleza. Mas toda vez que eu estou pensando em coluna, o que eu tenho que preservar? A minha medula espinhal que está passando ali atrás. Então não interessa que eu tenha um pouco de perda de mobilidade na lombar, até porque a lombar não é tão móvel assim. Então você vai ter uma artrodese, uma fixação de um segmento, mas consequentemente você livra então o risco de lesão da medula. Que o grande problema então das fraturas na coluna são os traumatismos raquimedulares, ou seja, quando eu tenho a fratura da vértebra
associado a uma lesão da medula espinhal. E uma vez que eu tenho uma lesão desse sistema nervoso, aí eu já vou ter, então, sequelas definitivas. E parecida com essa, então, que é o que eu falei para vocês de fratura por explosão, é a fratura que a gente chama de fratura impactada. Ou seja, o traumatismo é o mesmo, só que quando esse trauma acontece em um osso longo, esse fêmur, então, no caso aqui a gente tem um húmero, né, mas se a pessoa está caindo normalmente, ela cai ou vai tentar cair em pé, esse fêmur ou essa tíbia, eles quebram, mas não necessariamente esfarelam. É como se eu tivesse, aqui eu estou tendo meu húmero, mas é como se eu tivesse o meu fêmur aqui, ele faz uma fratura nesse sentido e uma parte do osso entra na outra. Ou seja, você tem um osso longo, onde a gente tem uma medula óssea, um espaço no interior desse osso, ele quebra e ele mesmo já encaixa uma parte na outra. Felipe, então o médico pode ir lá e tentar separar essa parte? Se ele tentar separar essa parte, o que acontece? Ele fratura tudo, ou seja, ela esfarela toda. Então, o que normalmente é feito, então, nas fraturas impactadas? Então, as fraturas impactadas, normalmente, elas são tratadas conservadoramente, com imobilização, mas a grande consequência dessa fratura impactada, então, é que se eu gerei uma impactação e uma parte do osso entrou na outra, qual vai ser a desvantagem disso? A desvantagem disso é que eu vou ter perda de comprimento ósseo. Então, se eu tiver uma fratura impactada no meu fêmur ou na minha tíbia do lado direito, eu vou ter uma diminuição de comprimento do membro inferior direito em relação ao esquerdo. E isso depois vai gerar compensações na coluna e vários outros tipos de compensação no nosso aparelho locomotor. Então, quando a gente está falando de fratura, a gente tem que entender que essas fraturas elas podem ser abertas ou fechadas, mas que independente delas serem abertas ou fechadas, ela tem tipos de traço diferentes. E esse tipo de traço é muito importante a gente conhecer, pensando no prognóstico, pensando então no mecanismo traumático, pensando no tratamento e na conduta toda que vai ser direcionada então para esse paciente, beleza? Então, quando a gente fala de fratura, ou seja, nas principais lesões traumato-ortopédicas que comprometem, então, o sistema esquelético, a gente tem que conhecer esses pontos. Definição, classificações quanto aberta e fechada, e está relacionando, então, essas classificações com prognóstico e tratamento. E depois, a classificação quanto aos traços de fratura, que é o que eu falei para vocês, os principais traços de fratura que a gente tem. Cada traço de fratura normalmente está correlacionado com um mecanismo traumático. Então, quando você vai lá e faz uma avaliação, a gente já associa, através do traço da fratura, a gente já tem uma ideia de como aconteceu aquele mecanismo. E depois, o traço da fratura, então, ele vai ser determinante. O conhecimento desse traço da fratura vai ser determinante para a elaboração de um prognóstico, para a elaboração de um programa de tratamento, para determinar o que vai ser feito, o que pode, o que é mais indicado e o que é menos indicado para aquele paciente. Agora que a gente já falou então de sistema esquelético, a gente vai falar um pouquinho então dos principais mecanismos traumáticos e das principais lesões traumato-ortopédicas quando a gente pensa então de sistema articular, ou seja, das articulações. Dando continuidade então ao nosso conteúdo sobre principais lesões traumato-ortopédicas do aparelho locomotor, agora a gente vai falar um pouquinho então das articulações, ou seja, do sistema articular e das principais lesões do sistema articular. É claro que não dá para falar em pouco tempo tudo para vocês, mas o que a gente tem que entender? Quais são essas principais lesões, quais são as principais estruturas e quais são as principais consequências clínicas disso. Então, toda vez que a gente está pensando então, em lesões articulares, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: qual é a função dessa articulação? Ou seja, para que essa articulação trabalha? Qual o objetivo dessa articulação? Depois, eu tenho que conhecer as características das articulações. Então, a gente tem que lembrar, então, que a gente tem tipos de articulações diferentes. Eu tenho as minhas articulações imóveis, que são as minhas suturas e as minhas sindesmoses. O principal exemplo, então, de sindesmose vai ser a minha articulação tibiofibular distal, que é uma articulação, então, responsável pela estabilização do tornozelo. Felipe, então, se eu tenho uma fratura ou se eu tenho uma lesão dessa articulação, pode ser tanto uma fratura óssea, que a gente já falou, então, das lesões ósseas, mas se eu não tiver uma fratura, se eu tiver uma separação, uma lesão, uma luxação dessa articulação, então, tibiofibular distal, qual vai ser a consequência? Para eu entender a consequência, eu tenho que saber qual é a função daquela
daquelas articulações, ou dessa articulação específica. Então eu tenho que saber que eu tenho classificações diferentes, que as minhas articulações imóveis, então, são as suturas, as sindesmoses, que eu tenho articulações semimóveis, que são as articulações cartilaginosas, que são as sínfises e as sincondroses, que são a sínfise púbica, discos intervertebrais. Então a gente tem que conhecer características delas todas. Mas as articulações mais comuns relacionadas ao movimento e as que mais dão problema, então, são as articulações sinoviais, que eu até marquei aqui para vocês, ó. Complexo articular do joelho, complexo articular do tornozelo, articulações lombares. Felipe, peraí. A lombar, então, ou a articulação entre as vértebras lombares, então, não é do tipo sínfise, ou seja, não é feita por um disco fibrocartilaginoso, que é o disco, então, intervertebral? Sim, só que entre as vértebras, então, móveis, a gente vai ter dois tipos de articulação. A gente vai ter a articulação sinovial, que são as articulações apofisárias, e a gente também vai ter as sínfises, que são as articulações, então, dos discos. As lesões do disco, então, é o que a gente vai chamar de hérnia de disco, que vai ser classificada como protrusão e extrusão. Hérnia significa extravasamento. Então, eu posso ter um extravasamento completo desse meu núcleo pulposo, então a gente vai ter uma hérnia extrusa, ou posso ter um extravasamento parcial e a gente vai ter uma protrusão discal. Qual o grande problema das hérnias, então, se a gente está falando de lesão na coluna vertebral? O grande problema é que quem está extravasando começa a ocupar um outro espaço, e esse outro espaço, então, é de outra estrutura. Então, ele vai começar a gerar uma compressão que vai gerar uma hipóxia ou uma isquemia de outros tecidos. Então, se não tem esse tipo de problema, não tem lesão, então, de tecidos adjacentes, consequentemente, as sequelas elas são menores, os problemas são menores. Mas, normalmente, as hérnias de disco, elas geram compressões em estruturas vizinhas. Pode estar comprimindo, então, uma raiz nervosa, e aí eu vou ter, então, uma cervicobraquialgia, uma lombociatalgia, ou seja, eu não vou ter mais a lesão só da estrutura articular. Eu tenho a lesão da estrutura articular, mas já um comprometimento também de uma estrutura vizinha que está passando por ali. Beleza? Isso quando acontece aqui, então, na coluna vertebral, nos discos intervertebrais. E eu tenho que saber também quais são as estruturas que compõem aquelas articulações. Então, se eu estou falando de uma lesão articular, quais são os principais tipos, então, de lesão articular? Eu vou ter as entorses, isso quando eu estou falando de articulação sinovial. Quando eu estou falando, então, de sínfise, que é o que acontece, então, no meu disco intervertebral, o que a gente vai ter, então, se a lesão é do disco, uma protrusão ou uma extrusão discal. Você vai ter uma lesão, uma discopatia. Isso acontece tanto na coluna vertebral, quanto pode acontecer também lá na sínfise púbica. Só que a sínfise púbica ou o disco púbico ali, ele vai ser diferente. Então, eu não vou ter uma protrusão ou uma extrusão, mas eu vou ter uma discopatia lá da sínfise púbica, que a gente chama de pubalgia, ou pode ser também uma pubeite, depende do tipo de lesão que você tem lá na sínfise púbica. Agora, o que eu tenho que lembrar é das características das articulações. Ou seja, essa articulação ela vai ter ligamentos, ela vai ter tendão, ela vai ter bursa, ela pode ter menisco, se for no joelho, ela pode ter labrum, se for no quadril. Então, as articulações elas têm características diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é quais são as características das articulações. Beleza? Que a partir do momento que eu tenho uma lesão em uma determinada articulação, eu tenho que conhecer e saber correlacionar quais são as estruturas que passam por ali, quais são as estruturas que se articulam ali, quais são as estruturas e as suas respectivas funções dentro do complexo articular. Então, normalmente, a gente dá o exemplo do joelho. Por que o exemplo do joelho ou do complexo articular do joelho? Porque, na verdade, o joelho não é uma articulação, é um complexo articular. Só que ali eu vou ter discos que fazem proteção e amortecimento, que são os nossos meniscos. Então, no joelho eu posso ter lesão de menisco. Eu tenho vários ligamentos muito importantes, dentre eles os mais conhecidos, cruzado anterior, cruzado posterior, colateral lateral, colateral medial, que podem ser lesionados também. Eu posso ter lesão de bursa, então eu tenho minha bursa infrapatelar, eu tenho bursa suprapatelar, eu tenho tendão patelar, tendão quadricipital, eu tenho várias estruturas
estruturas que podem ser lesionadas ali. Então eu tenho um complexo articular então mais complexo em relação à parte estrutural, enquanto em outras articulações às vezes a gente tem complexos articulares mais simples, com menos estruturas e consequentemente menor chance de lesão. Quais são os principais tipos de lesão articular então? São as entorses. Então o que é uma entorse? Toda entorse tem como consequência uma lesão ligamentar. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, o que é um ligamento? Ligamento nada mais é do que uma estrutura que liga um osso a outro osso e que tem como objetivo, então, delimitar ou dar limite, então, aos movimentos artrocinemáticos. Então ele gera estabilidade para a articulação. Então os meus ligamentos são os grandes responsáveis por geração de estabilidade. Então toda vez que eu tenho uma lesão ligamentar, consequência disso, perda de estabilidade, ou seja, eu vou ter uma instabilidade articular. Só que essas minhas entorses ou essas minhas lesões ligamentares, elas podem ser classificadas de acordo com o grau de lesão, mais especificamente, de acordo com o grau de comprometimento do ligamento. Então eu posso ter uma entorse grau 1, uma entorse grau 2 e uma entorse grau 3. O que significa uma entorse grau 1? É quando eu tenho uma distensão do ligamento, mas ele não tem uma ruptura. É como se eu tivesse só um esgarçamento. Eu fui colocar a minha camisa, quando eu coloquei a camisa, esgarçou a gola. Então a gola da camisa ela ficou muito aberta. Vai trazer prejuízo? Vai. Gera uma instabilidade? Gera, mas não teve uma lesão. Ou seja, não teve uma ruptura. Aí eu posso ter uma entorse grau 2. O que significa uma entorse grau 2? Quando eu tenho uma ruptura parcial desse ligamento, tem uma ruptura transversal parcial do ligamento. Só que essa ruptura, essa entorse grau 2, né, que vai ser uma ruptura então parcial, ela pode ser muito significativa, ou seja, ela pode ser um parcial quase completo, ou pode ser um parcial quase incompleto, bem pequenininho. E então isso aí vai interferir diretamente no prognóstico, diretamente na elaboração do programa de tratamento desse indivíduo. Ou posso ter uma ruptura grau 3 ou uma entorse grau 3. O que é uma entorse grau 3? É quando eu tenho a lesão completa do ligamento, ou seja, eu tenho uma ruptura completa e uma separação completa. E esse ligamento ele não tem uma capacidade de cicatrizar. Mesmo nas entorses grau 2, ele vai ter uma capacidade de formar um tecido fibroso, mas ele não gera uma cicatrização perfeita, porque o ligamento ele é muito pouco vascularizado. Então ele forma um tecido fibroso que não tem mais as mesmas características e a mesma resistência do tecido ligamentar. Por isso que isso tem que ser muito mensurado quando vale a pena a substituição, uma ligamentoplastia, um tratamento cirúrgico, e quando não vale a pena, o custo-benefício desse tratamento para cada indivíduo aí. Agora, quando eu falo de entorse grau 3, a gente está falando então que houve uma ruptura completa. Na ruptura completa, o único tratamento possível então é o cirúrgico, se eu estiver pensando na estabilidade. Felipe, sempre vai ser um tratamento cirúrgico? Depende também. Depende do quê? Depende do custo-benefício. Às vezes você pega uma pessoa que é muito idosa, que ela sofreu uma queda e na queda ela teve um entorse de tornozelo. Será que compensa fazer uma cirurgia para uma entorse de tornozelo, se ela é uma pessoa que não utiliza mais tanto, que ela não corre, que ela não salta, ou seja, que ela não trabalha tanto aquela articulação, que ela não sobrecarrega tanto aquilo ali? Será que não compensa muito mais fazer um tratamento conservador, mesmo que ela continue com uma instabilidade de tornozelo? Será que a recuperação da cirurgia não vai ser muito pior do que a própria lesão ou própria sequela da lesão, a própria instabilidade causada pela lesão? Então tudo quando a gente fala então de prognóstico e de elaboração de programa de tratamento, tudo tem que levar em conta então o custo-benefício, ou seja, quais são as vantagens e as desvantagens de um tratamento ou de outro tratamento. Mesmo a gente sabendo então que hoje as técnicas cirúrgicas são minimamente invasivas, que a recuperação ela é muito mais rápida do que era anteriormente, que a gente fazia então cirurgias muito mais invasivas, muito mais agressivas. Hoje a agressão dos tecidos ela é muito menor, mesmo assim tem que se levar em conta o custo-benefício. Será que não compensa fazer um tratamento conservador? Será que para o objetivo daquele indivíduo o tratamento conservador não vai ser suficiente para ele? Beleza, tá? Então as entorses, que são os mecanismos traumáticos ou as lesões articulares mais comuns, elas são classificadas como grau 1,
grau 2 e grau 3. Grau 1 significa distensão, grau 2 significa ruptura parcial, grau 3 significa ruptura total. Beleza, Felipe, então eu tenho esses 3 tipos de lesão, lesão ligamentar. Mas eu posso ter outras alterações articulares? Sim, aí vai depender das características das articulações. Exemplo, se eu estou falando de articulação do joelho, a gente pode ter lesão de menisco. E aí, qual vai ser a consequência da lesão do menisco? O que a gente tem que conhecer, qual é a função do menisco. Então, eu tenho o meu menisco medial, eu tenho o meu menisco lateral. Os meniscos, então, eles delimitam, eles limitam o espaço articular entre o fêmur e a tíbia, na articulação fêmuro-tibial. Se eu tenho uma lesão do menisco, a principal consequência vai ser, então, um bloqueio articular do joelho. Normalmente eu tenho lesão do menisco associada a lesão ligamentar, eu vou ter um processo ou uma resposta inflamatória e eu vou ter, consequentemente, uma diminuição deste espaço interarticular, o que pode gerar, então, um processo de artrose mais precoce. Felipe, toda lesão de menisco é tratada cirurgicamente? Depende também. Se eu tenho fragmento de menisco intraarticular, às vezes ele vai ter que fazer uma artroscopia, que é um processo mais simples para retirar aqueles fragmentos. Eu tenho tipos de lesão que às vezes, principalmente quando a gente fala da lesão de menisco em alça de balde, que ele corta a borda lateral do menisco e essa borda lateral então ela fica bloqueando a articulação, que ou esse menisco ele vai ter que ser suturado ou ele vai ter que ser retirado dali aquele fragmento. Por quê? Porque ele está gerando uma desarmonia nos movimentos. Ah, então eu vou ter prejuízo? Sim, vai ter prejuízo relacionado à função do menisco, que é a função de amortecedor. Mas você vai ter benefícios porque você não vai ter processos recidivantes inflamatórios irritando o tempo todo aquela articulação, o que gera também, com o passar do tempo, um desgaste articular. Então o tratamento e o prognóstico sempre vão depender do tipo de lesão. E eu posso ainda ter lesão de tendão. A lesão de tendão ela vai ser classificada igual foi classificada então a lesão de ligamento, estiramento, ruptura parcial e ruptura total. Só que como o tendão, diferente do ligamento, que tinha a função então de ligar um osso ao outro para dar estabilidade, o tendão ele tem a função de ligar o músculo ao osso. Qual o grande problema disso? É que se você rompe o tendão, o músculo ele vai encurtar, vai tracionar, e aí o tratamento e o prognóstico vão ser completamente diferentes. E eu posso ter, então, as lesões causadas por irritação, as tendinites e as bursites. Felipe, qual é a diferença entre tendinite e bursite? A gente tem que entender, então, o que são as bursas. As bursas nada mais são do que bolsas, por isso o nome bursas. E elas se localizam, então, entre um tendão e uma estrutura óssea, ou uma superfície óssea. Qual o objetivo disso? Impedir atrito entre o tendão e o osso durante as contrações e durante o movimento. Por que elas são tão importantes? Porque se eu estou fazendo o movimento e esse tendão está raspando no osso durante o movimento, eu vou gerar atrito, processo inflamatório, consequentemente eu aumento muito a chance de ter uma ruptura do tendão, além de toda a sintomatologia que eu posso desenvolver então dentro da articulação. Então eu posso ter uma tendinite patelar, ou seja, uma tendinite do tendão patelar, ou posso ter uma bursite infrapatelar. O que é a bursa infrapatelar? É a bursa que fica abaixo então do tendão patelar. Eu posso ter uma tendinite quadricipital, mas eu posso ter também uma bursite suprapatelar. E a bursa suprapatelar, então, é a bursa que fica entre o tendão quadricipital e o fêmur. Do mesmo jeito que a gente tem isso em várias outras articulações. No ombro é muito comum. Eu posso ter, então, uma tendinite supraespinhal, mas eu posso ter uma bursite subacromial. Por quê? Porque eles têm uma relação direta. Felipe, prognóstico e o tratamento de bursite tendinite, ele diferencia muito? Não. Por quê? Porque toda vez que eu tiver uma inflamação no tendão, eu vou gerar como consequência uma inflamação na bursa. Se eu tenho inflamação na bursa, eu tenho uma lesão do tendão. Então são estruturas que trabalham juntas. Ah, então fulano de tal teve uma tendinite, fulano de tal teve uma bursite, mudou o nome. Em relação ao tratamento, muda o quê? Nada. Eu não trato a bursa, eu trato o músculo. E na verdade você não vai tratar direto o tendão, a gente vai tratar o ventre, porque é o ventre que vai causar então ou um excesso de carga ou um excesso de repetição.
Então eu posso ter as minhas lesões de tendão que são causadas por excesso de carga, eu tenho as minhas lesões de tendão que são causadas por excesso de repetição, tá? Então isso quando a gente fala então de lesões articulares, a gente falou então das entorses, a gente falou então de lesão de disco, né? No caso aqui os meniscos. Pode acontecer a mesma coisa no quadril? Pode, porque no quadril a gente tem um labrum, que vai ter a mesma função do menisco que o menisco exerce no joelho. O labrum então vai ter essa mesma função lá na articulação do quadril. E por isso é tão importante que a gente conheça a anatomia e a fisiologia de todas as estruturas. Porque quando a gente começa a falar de lesão articular, Felipe, lesão articular é tudo igual? Não, depende da articulação. Eu tenho que saber a função de cada um dos ligamentos. Então eu tenho que saber que o meu ligamento cruzado anterior no joelho é o responsável por limitar o deslizamento anterior. Eu tenho que saber que o meu ligamento cruzado posterior é responsável por limitar o deslizamento posterior. Eu tenho que saber a minha função dos ligamentos colaterais, colateral fibular e colateral tibial. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei a função de cada estrutura, eu começo a correlacionar. Se eu sei a função daquela estrutura e se aquela estrutura não está presente, qual é a consequência disso? Fica muito mais fácil da gente entender o processo como um todo. Então a articulação do joelho, ou o complexo articular do joelho, é completamente diferente do complexo articular do ombro, onde a gente vai ter outras articulações com outras características. Aqui eu trabalho com sobrecarga, aqui eu trabalho com sobrecarga, aqui eu trabalho com sobrecarga, e aqui eu trabalho com articulações desimpactadas, que vão ter uma chance muito maior de, em vez de fazer entorse, e em vez de gerar processos de compressão, eu não vou ter disco, mas eu vou ter uma chance muito maior de fazer os tipos de lesão que a gente chama de luxação e subluxação. Então o que é a luxação? A luxação nada mais é do que a desarticulação completa de uma articulação. Ou seja, o que significa a luxação então glenumeral, luxação do ombro, que é a mais comum? O que significa isso? Significa então que a cabeça do húmero saiu completamente da cavidade glenoide. Qual é a consequência disso? Felipe, uma luxação ela é mais grave ou menos grave do que uma entorse? Sempre mais grave. Por quê? Porque se eu pensar nos ligamentos, qual a função do ligamento? O ligamento ele tem a função então de gerar uma estabilidade articular, então ele limita. Se eu tenho uma lesão de um determinado ligamento, eu vou ter uma instabilidade em um sentido da articulação, beleza? Felipe, se ele tem uma luxação, significa que a articulação ela desarticulou completamente, ou seja, todos os ligamentos daquela articulação foram lesionados. Então a consequência disso vai ser muito maior. Então as luxações são as lesões traumato-ortopédicas talvez de pior prognóstico, quando a gente pensa então em movimento, em mobilidade, em harmonia de aparelho locomotor. Por quê? Porque se ela sai completamente do lugar, eu perco todos os meus parâmetros. Parâmetro, então, de limite anterior, de limite posterior, de limite superior, de limite inferior. Parâmetro, então, de rotações. Por que isso? Porque quando eu penso, por exemplo, numa lesão de cruzado anterior, e o tratamento vai ser cirúrgico, ele vai fazer uma ligamentoplastia, qual vai ser o meu parâmetro, então, para a tensão do cruzado anterior? O cruzado posterior. Por quê? Porque um limita anteriormente e o outro limita posteriormente. Agora, e se esse meu joelho, então, ele sofreu uma luxação, ou seja, ele rompeu o cruzado anterior, cruzado posterior, rompeu os colaterais, menisco, né? Ou seja, rompeu tudo. Esse joelho ele fica completamente frouxo. Aí ele vai ter que reconstituir tudo? Sim. Mas qual é o parâmetro de mobilidade do joelho, de estabilidade do joelho desse paciente? Fica muito mais complicado, então, de restabelecer. Por isso, as luxações, elas são lesões tão graves e com prognóstico tão ruim. Ah, vai ficar bom depois? Fica, mas vai depender, então, do quanto aquele indivíduo usa e de como é utilizado, então, aquela articulação. Se ele é um indivíduo jovem, se ele pratica esporte, qual o esporte que ele pratica, qual a atividade laboral dele. Então, a articulação vai ficar boa? Vai, boa mais ou menos, né? Ela nunca vai ficar mais como era antes. Por mais que faça, então, ou seja, que você reestruture aquilo ali, sempre vai gerar uma diferença por causa da questão dos parâmetros. Então, quando a gente fala de luxação, é uma desarticulação completa. Então, você lesiona todas as estruturas e a principal característica, então, ou seja, o que a gente consegue perceber de cara na luxação, então, é então a questão da deformidade. Por quê? Porque eu tenho lá o meu húmero, então, que é articulado lá na minha cavidade glenoide, cabeça do húmero. Se ele teve uma luxação, significa que o meu húmero veio parar aqui na frente, então eu vou ter uma
deformidade anterior, ou que o meu húmero foi para lá atrás, que eu vou ter uma deformidade posterior, ou que eu vou ter uma deformidade superior, porque ele começa a ocupar um espaço que não é dele. Então isso é na luxação. Felipe, e a subluxação? Subluxação é quando ele sai parcialmente. E se ele saiu parcialmente, significa que eu tive uma lesão ligamentar. Então é claro que a subluxação ela é muito menos grave do que a luxação. Agora, o que eu tenho que perceber é qual o sentido da subluxação. Ele subluxou em que sentido? Anterior ou posterior? Lateral ou medial? Superior ou inferior? Por quê? Para a gente poder estar associando quais são as estruturas que geram estabilidade naquele sentido, quais são as estruturas lesionadas, qual vai ser o objetivo do tratamento, qual vai ser o sentido do tratamento, qual vai ser o prognóstico desse indivíduo. Então, sempre correlacionando a estrutura, a morfologia, com o funcionamento, com a fisiologia, mecanismo traumático, para então ter uma noção de prognóstico e elaboração então de um programa de tratamento mais adequado para esse indivíduo, beleza? Com isso a gente fecha então falando um pouquinho das nossas principais lesões traumato-ortopédicas relacionadas ao aparelho locomotor, falando então de sistema esquelético e sistema articular. E na próxima aula então a gente vai falar de sistema muscular. Por que a gente vai falar de sistema muscular separado? Porque a gente já vai falar do sistema muscular que vai ser então a nossa estrutura dinâmica, grande responsável então pela geração do movimento, e a gente já começa uma introdução então da relação entre o sistema muscular e o sistema nervoso somático, ou seja, a parte do sistema nervoso que comanda o sistema muscular. E a gente já vai fazer essa relação direta então, que é uma parte então mais complexa. Lembrando vocês então, o que é muito importante o conhecimento anatômico de todas as estruturas, o conhecimento da anatomia, da morfologia e da fisiologia das articulações, assim como a biomecânica, o funcionamento dessas articulações, para a gente ter uma capacidade então de compreender o processo como um todo. Felipe, eu vim aqui, vim fazer o workshop, eu achei que eu ia sair daqui aprendendo tudo. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, o sentido desses workshops ou dessas palestras, na verdade, não é explicar tudo e mastigar tudo para o aluno e falar que o aluno vai sair dali sabendo tudo, né? Então eu sou muito contra essas pessoas que falam, vem aprender anatomia em 1 mês, aprenda toda a anatomia em 7 dias. Isso não existe. Todo mundo que é da área da saúde sabe que você, para aprender anatomia, fisiologia, biomecânica, você vai ter que estudar a vida toda. Assim como para aprender as técnicas. Então o médico ele vai ter que estudar quando? A vida toda. O fisioterapeuta, a vida toda. O profissional de educação física, a vida toda. Você nunca vai saber tudo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe, mais a gente consegue diagnosticar as nossas falhas e, consequentemente, direcionar os nossos estudos. Então o objetivo do workshop não é necessariamente esclarecer tudo para vocês, mas tentar mostrar para vocês quais são as suas deficiências, ou seja, a partir do momento que você assiste, você consegue perceber, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei, e traçar então os seus objetivos de aprendizado. O objetivo de aprendizado, ele é traçado de acordo com as suas necessidades, que pode ser diferente da necessidade do seu colega. Então eu tenho que saber identificar o que eu sei e o que eu não sei, para atingir, então, um ponto de excelência quando a gente fala, então, tanto de reabilitação quanto de treinamento. Ou seja, qual o meu objetivo com esse indivíduo? Eu vou treinar, eu vou reabilitar, eu vou tratar ele. Qual vai ser o meu tratamento? Conservador, cirúrgico? Qual o prognóstico? Eu só tenho como descobrir tudo isso, como elaborar tudo isso e como dar um atendimento para esse meu cliente ou para esse meu paciente de excelência se eu conhecer o funcionamento como um todo, tá bom? Então na próxima videoaula a gente vai falar de sistema muscular e já vai fazer uma introdução então em sistema nervoso somático, que é a parte então do sistema nervoso relacionado então com o comando do músculo estriado esquelético, então relacionado com o nosso aparelho locomotor, beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Continuem acompanhando nossa próxima videoaula então de amanhã sobre sistema muscular e a gente vai falar então das principais lesões musculares e fazer algumas correlações clínicas. E acompanhem também nossa live, que na live então a gente vai estar discutindo e a gente vai estar trazendo algumas dúvidas dos alunos então para poder estar discutindo, para poder estar aplicando isso aí na prática de vocês, beleza? Espero vocês amanhã aqui então. Um abraço e até lá.